É uma satisfação estarmos aqui. Eu tinha preparado a palestra inicialmente, depois, para explorar a vertente oriental, eu convidei o Marcelo, amigo de muitos anos, e que ele tem uma vivência toda especial na área do taoísmo e da filosofia oriental. Nós escolhemos esse tema por causa da importância das emoções em nossas vidas. Apesar de a razão ser tão cultuada durante tantos séculos e durante tanto tempo, modernamente a gente sabe que as emoções ocupam um papel e uma posição tão importante quanto a razão. Nós vamos fazer uma abordagem porque esse tema permite as mais variadas abordagens. Nós vamos fazer uma abordagem prática, objetiva, para que a gente entenda o papel das emoções em nossas vidas. Nós não vamos entrar muito em aspectos psicológicos, que é uma área muito extensa e profunda. E a gente deixaria isso para outras pessoas. Bem, a primeira coisa que chama a atenção é a oscilação emocional que nós vivemos. O Rudolf Steiner, um eminente espiritualista, o mentor da antroposofia, ele fala que o corpo emocional do homem é que nem a atmosfera da Terra. A gente sai de manhã com guarda-chuva e não chove. A gente sai sem guarda-chuva e chove. Sai com casaco e não faz frio e sai sem casaco e faz frio. Por quê? Porque realmente nós oscilamos emocionalmente durante o dia. Coisas que chegam até nós, notícias, coisas boas e coisas ruins, e a gente vive nesse aspecto emocional, variação de humores, né? Nós nos programamos para viver de um jeito e a gente acaba vivendo de outro. De uma certa forma, a nossa reação emocional hoje é fruto da nossa história emocional. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com o condicionamento físico. Hoje se fala tanto em malhar em academia, que o nosso condicionamento físico depende do treinamento anterior que eu tive com relação ao corpo físico. Então, se eu venho treinando, se eu venho me preparando, e eu hoje precisar desempenhar uma atividade física, eu tenho condicionamento, eu tenho preparo. A mesma coisa, as emoções. Se eu tenho um passado de equilíbrio, se eu trabalhei as emoções e se eu for uma pessoa interessada nessa paz interior, eu hoje reagirei provavelmente com mais calma do que uma pessoa que nunca se trabalhou nessa área. Os gregos diziam uma coisa muito importante: o homem expressa aquilo que está impresso. A gente sempre dá aquilo que tem, não mais nem menos. Bom, então, para a gente entender um pouco por que as emoções são uma coisa, às vezes, tão desconhecida de nós e que nos levam e arrebatam de forma, às vezes, tão fortes e deixando marcas tão importantes, vamos estudar um pouco, vamos refletir por que as emoções são tão desconhecidas do ser humano de um modo geral. Para isso, vamos ver a importância que deram, ou que a humanidade deu, ou que as universidades, enfim, o saber humano deu sobre as emoções. Então, nós vamos fazer um apanhado em algumas áreas do conhecimento e ver, até recentemente, até as últimas 2 décadas, o que o mundo, de um modo geral, tratou com relação às emoções e que importância deu ao tema, né? Vamos voltar bastante no tempo, para 1637, vamos ver na área da filosofia ocidental, e tem um marco muito importante nessa época. René Descartes lança uma obra, o Discurso do Método, e numa das sessões ele apresenta as bases da filosofia, do pensamento da sua filosofia, que é o famoso penso, logo existo. Bom, Descartes era uma pessoa importante, é uma pessoa que tem uma contribuição muito importante na história da humanidade. Ele, de certa forma, é o pai do método científico. Se nós nos reportarmos naquela época o mundo estava começando a acreditar que a Terra girava ao redor do Sol. As coisas eram bastante... 400 anos atrás, o mundo era completamente diferente. Então, apesar de toda a importância de Descartes, ele leva o pensamento a achar que a mente é mais importante que o corpo e as emoções. Portanto, para Descartes, o pensar era mais importante. Ele dissocia a mente do corpo.
Inclusive o cérebro era o instrumento que captava a influência da mente através dos pensamentos e transmitia para o corpo e para as emoções de um modo geral. Então, esse pensamento cartesiano, ele nos acompanha até hoje. Só recentemente, de 1987 para cá, com o advento da tomografia computadorizada, é que se pôde ver o circuito da emoção no cérebro. E hoje a gente sabe que o homem tem 2 cérebros, não hemisfério direito e esquerdo, mas hoje o cérebro humano é considerado em 2 partes, o cérebro racional e o cérebro emocional. Mas isso faz muito pouco tempo. Então a gente não deve perder de vista que historicamente no Ocidente a filosofia deu muito mais importância ao pensamento. Se a gente der um salto para 1935, vamos ver o que estava acontecendo na área da neurociência. O que acontecia é o seguinte: existia uma técnica chamada leucotomia frontal. O que era essa técnica? Ela era usada em chimpanzés. Consistia em fazer uma cisão aqui no cérebro e eliminar ou cortar as fibras nervosas que passavam de uma parte do cérebro para outra. Eles faziam isso em chimpanzés que tinham agressivos e muito ansiosos. E o que eles notavam é que os chimpanzés, via de regra, nem sempre ficavam mais calmos e mais amistosos. Existia um neurologista chamado Egas Moniz, que em 1935 usou essa técnica com seres humanos, para as pessoas atormentadas e perturbadas mentalmente. E aí o que aconteceu de 1940 até 1950 nos Estados Unidos? Mais ou menos 20 mil destas operações foram feitas só nos Estados Unidos. Num dos livros que eu estou me baseando, é o livro da mente, veja o que descreve um médico, isso está fazendo, portanto, uns 80 anos atrás, por aí. Ele descreve a técnica da seguinte forma: não há nada demais nisso. Eu pego uma espécie de fura-gelo médico, martelo através dos ossos logo acima do globo ocular, empurro para dentro até chegar no cérebro. Forço de um lado para o outro, corto as fibras cerebrais e pronto. O paciente não sente nada. Bom, o que aconteceu nesse processo? Esse é um dos livros que eu estou me baseando, é o livro de ouro da Ediouro, o livro da mente da Ediouro, e os outros 2 livros que eu me baseio também é Inteligência Emocional, As 3 Faces da Mente, uma publicação da editora Teosófica, que junto com esse Inteligência Emocional do Daniel Goleman se completam mutuamente de forma muito importante. Bom, então o que se fazia? A pessoa era lobotomizada, ela saía daquele estado de perturbação ou de agitação, mas o que eles notaram? Que muitas pessoas, elas ficavam apáticas. Elas ficavam com um tipo de vida que parece que não valia a pena essa operação. A pessoa ficava tipo um zumbi, meio morto-vivo. Bom, nem se sabia por que a pessoa tinha aquela agitação emocional, a causa, e nem se sabia exatamente o que se estava fazendo no cérebro. Bem, o que se sabia é que as pessoas mudavam consideravelmente de vida e ficavam pessoas inertes, indiferentes. Décadas antes, um operário nos Estados Unidos, um caso que ficou clássico, chamado Phineas Gage, quando ele transitava numa obra, caiu uma barra de aço de 1 metro de comprimento por 3 de largura e atravessou essa parte do cérebro dele. E todos os jornais notificaram com espanto que ele não morreu e voltou a levar a vida normal. Mas ele passou a ser um caso de estudo, porque ele foi uma pessoa que perdeu a iniciativa. Então, o que se sabe modernamente sobre a lobotomia? Ela seciona fibras que unem o cérebro inconsciente, onde são geradas as emoções, ao córtex, que identifica as emoções. Ou seja, a pessoa sentia, mas ela não podia identificar os sentimentos, nem as emoções, principalmente. O resultado disso é que se cortavam os circuitos que permitiam a expressão da emoção. A pessoa, intelectualmente e racionalmente, não perdia nada.
Em termos de QI, ela era a mesma pessoa, mas o comportamento emocional tinha uma diferença brutal. O que se concluiu logo na época é que uma pessoa incapaz de sentir é incapaz de tomar decisões. Olha que coisa importante. Eu vou falar mais para frente de um autor muito importante que lançou um livro em 1994, o Antônio Damasio, um neurologista americano, em que ele conta um caso em que uma pessoa que teve danificado por causa de acidente essa região frontal, e quando pediram para ele se ele queria vir na próxima consulta, na quinta tarde ou no sábado de manhã, ele ficou nada mais, nada menos do que 1 hora para decidir se ele vinha na quinta tarde ou no sábado de manhã. Porque não é a razão que decide. O que faz nós tomarmos iniciativas na vida são as emoções. Então ele podia achar, bom, é bom, a gente vai tomar uma decisão, escolha de 2 ou 3 coisas para a gente escolher. Não, eu abro mão de uma coisa e penso, não, é melhor aqui, eu vou perder aquilo. Mas esse processo de escolha, de decisão, é dirigido pelas emoções. Mas mesmo assim, até aquela época, as emoções não eram consideradas tão importantes como a razão ou a mente do racional, né? E aqui, antes de ir para frente, a gente perguntaria, se Descartes estivesse vivo, o que ele diria disso? Penso, logo existo, mas se eu não tenho emoção, eu não ajo. Eu não estou criticando Descartes, nem achando que Descartes não teve sua importância. Mesmo porque a gente não deve perder de vista que Descartes foi um gênio para escrever as coisas que escreveu em 1630. Mas e agora? Quer dizer, a gente nem se dá conta de quanto a gente depende das emoções, né? Indo mais para frente, vamos pegar a área das ciências humanas. E aí, realmente, a coisa foi bem mais ampla, porque entrou na área da pedagogia e da educação. Vamos ver o que aconteceu no século passado com relação ao trato das emoções, principalmente pelos meios acadêmicos. Bom, todos nós, principalmente os que têm um pouco mais de idade, sofreram o império do QI, o coeficiente de inteligência, que mais modernamente em português foi colocado quem indicou, né? Você ia procurar um emprego, valia mais quem indicava do que o teu QI, né? Mas o QI, ele começou mais ou menos em 1922, quando um psicólogo chamado Lewis Terman, se não me engano, ele fez um teste e foram examinados 2 milhões de americanos. E nesses testes, o que eles mediam? Mediam o raciocínio lógico-matemático. E aí a pessoa, conforme ela se dava a pontuação, ela tinha um QI, ou seja, media a inteligência da pessoa. Bom, o que existe de equivocado nisso, visto do ponto de vista de hoje, é que a inteligência naquela época era vista como uma coisa monolítica. Você nascia com aquele grau de inteligência e você morria com o mesmo grau de inteligência. A inteligência não se desenvolvia. Então ficou um estigma o QI. Por quê? Porque se eu tivesse QI baixo, eu não tinha mais salvação. Isso acompanhou os anos de 20, os anos 20, os anos 30 e 40 principalmente. E não ia nem arrumar emprego, né? Depois se você fosse arrumar emprego, sempre teria que comparar o QI entre um e outro. Bem, por que o QI permaneceu tanto tempo? Aí vem uma outra componente na área da psicologia, que é a seguinte. Em torno dos meados do século passado, os meios acadêmicos eles tiveram uma forte influência de uma corrente, que foi o behaviorismo, ou seja, o comportamentalismo. Quem foi o grande tutor disso foi o Skinner, B.F. Skinner. E os comportamentalistas, eles diziam que para a pesquisa científica era só possível de se realizar a pesquisa científica em coisas que pudessem ser constatadas. Portanto, o comportamento eu podia constatar, eu podia observar e analisar, mas a parte interior do homem, as emoções e outros aspectos, não. Então, as emoções ficaram proibidas no meio científico. Por quê? Porque as emoções vinham, não se tinham ideia de onde vinha, e também não sei. O que sabia-se é como a pessoa se comportava. E aí o Skinner e outros fizeram um estímulo e resposta, que eles mudavam o comportamento da pessoa através de estímulos e respostas. Isso é uma coisa bastante
questionável, mas foi importante para a psicologia em que sentido? Talvez para quantificar melhor o inconsciente, porque existiam muitas teorias até então. Bom, então, isso é uma coisa importante de ser chamada a atenção. As emoções passaram a ser muito menos valorizadas e elas atrapalhavam no método, nos processos científicos, principalmente na parte da psicologia, segundo Skinner. O Skinner chegou a pedir para os seus correligionários que não atribuíssem nenhuma essência ao ser humano, que o ser humano nascia que nem uma tábua rasa, uma folha branca, que ao longo das experiências ia criando um colorido, tá? Bom, depois do Skinner veio um outro aspecto ainda no meio acadêmico, que foi a ciência cognitiva. Nessa época os computadores já tinham se desenvolvido. Só para quem lembra, nos anos depois da Segunda Guerra, eram os cérebros eletrônicos, não eram os computadores, né? Então, cérebros eletrônicos desse tamanho dessa sala, cheios de válvula, né? Para fazer operações que hoje uma maquininha, uma agenda eletrônica faz desse tamanhinho, né? E o que aconteceu com os cientistas cognitivos? Eles também se preocuparam com a cognição. Como o cérebro capta as informações, como registra. E a natureza da inteligência, mas do ponto de vista da inteligência racional. E olha só o que os cientistas cognitivos diziam. Eles diziam que a inteligência implica num processo frio e duro acerca dos fatos, sem emoção. É o hiperracionalismo, a emoção atrapalha. Para a gente ver um reflexo disso no nosso mundo, todo mundo lembra de um seriado chamado Jornada nas Estrelas. E um dos grandes personagens centrais era o Spock, um fulano que veio de outro planeta, Vulcano. Qual era a característica do Spock? Ele não tinha emoções. Então, no final de cada capítulo do seriado, no meio de uma confusão muito grande, tinha que se decidir alguma coisa, os humanos, que nem barata tonta, todo mundo olhava para o Spock, ele impassível, levantava a sobrancelha e vinha o próximo capítulo. Ou seja, dos anos 20, 30, 40, 50, 60, até o final dos anos 70, nos meios acadêmicos e das pesquisas, a emoção atrapalhava. A pessoa precisava ser dura e fria. A emoção era uma coisa que... Para vocês terem uma ideia, alguns lembram que, há um tempo atrás, o homem não podia chorar. Choro era sinal de fraqueza. Se o homem chorava, porque ele era fraco. Felizmente, hoje é o contrário. O homem que sabe chorar é porque é um homem forte, sabe pôr as emoções para fora. Olha como as coisas mudam em tão pouco tempo, né? Bom, então o que permeou os meios científicos foi sempre isso. A mente vazia, sempre com as emoções postas de lado. Os cientistas do comportamento e outros da ciência cognitiva deixavam de lado sistematicamente as emoções. Antes de entrar nas discussões mais modernas, a gente já começa a entender que a relação, principalmente no Ocidente, do homem com as emoções é muito complicado. Nós não fomos ensinados a trabalhar com as emoções. Quando a pessoa tinha problemas muito graves emocionais, ele ia para o psicólogo, para o psiquiatra. Nas escolas, o que se ensinava? O QI, que é a inteligência, o raciocínio lógico, matemático e a fluência verbal. É o nosso português e a matemática. Nos Estados Unidos, inglês e matemática, assim por diante. Era isso. Então, a gente fazia exercício, a pessoa tinha notas ótimas na escola, saía da escola, às vezes era inexpressivo, né?